pelas ofertas. A tua casa, Pai, ela é mantida pelo Senhor, mas o Senhor usa a nossa vida, Pai, para que haja aqui mantimento nesta casa. Eu oro, Pai, por riquezas, eu oro por prosperidade sobre esse lugar, sobre a vida de cada ofertante dizimista. Que as portas se abram, que coisas grandes aconteçam na vida dos teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus. Eu oro também pela vida da pastora Núbia, Pai. O Senhor sabe qual é a palavra, o Senhor já deu a palavra, já deu a direção, mas nós a colocamos mais uma vez em tuas mãos, crendo que ela será um instrumento, mais uma vez em tuas mãos, para comunicar a tua palavra conosco. Que agora, Pai, todos nós sejamos bem atentos e que o nosso coração seja uma terra fértil para receber essa palavra e multiplicá-la a 30, 60 e a 100. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode se assentar para o último e forte de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma sexta-feira de poder e de glória, amém? Amém. Glória a Deus. Deus tem feito maravilhas nos cultos, nas sextas, nos domingos. Deus tem feito coisas tremendas. E aquele que está ligado está recebendo da porção, da palavra, da unção, da manifestação do poder de Deus entre nós, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, aleluia. E temos visto sempre pessoas sendo atraídas até esse lugar, não é verdade? Deus, Ele faz além do que nós podemos imaginar, aleluia. Hoje estarei ministrando sobre uma palavra que é muito conhecida também, mas ministrando de uma forma talvez que você nunca ouviu, talvez em nome de Jesus. Abra comigo sua Bíblia em Lucas 15, do versículo 11 ao 24. Aleluia. A parábola do filho pródigo. E tem por tema essa mensagem: quando desistir é a melhor opção. Que isso, pastor? Que tema é esse? Está repreendido. Quando desistir é a melhor opção. Você vai entender, então você vai dar glória a Deus, tá? Fica ligado aí, porque é para mudança da nossa mente, transformação e para virada de chave da nossa vida, em nome de Jesus, amém? Lucas 15, do 11 ao 24. Louvado seja o nome do Senhor. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos anciãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse:
levado o seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos. Somente até aí, em nome de Jesus. Pai, eis aqui a tua palavra. Eis os teus servos, ó Pai, que vieram até este lugar nessa noite. Pai, tu és poderoso para libertar, tu és poderoso para restaurar, tu és poderoso para salvar, tu és poderoso, Pai, para mudar a mente, o coração, ó Deus, para tirar tudo aquilo que não provém do Senhor. Por isso eu coloco essa palavra diante de ti e peço que o Senhor me use, Pai, nessa noite, como um instrumento nas suas poderosas mãos, em nome de Jesus. Se você crê que vai receber, diga glória a Deus. Aleluia. Deus está aqui neste lugar. Quando desistir é a melhor opção. Todos nós já conhecemos essa palavra, muito conhecida, muito pregada nos cultos evangelísticos, muito pregada em ar livres, para nós ganharmos almas para o Senhor. Com certeza você já ouviu alguma mensagem enfatizando sobre o filho que saiu de casa e que largou tudo. Com certeza você já ouviu alguma mensagem enfatizando sobre o pai que esperava e acreditava, perseverava dia e noite, noite e dia, pela volta do filho. Certamente você já ouviu mensagens falando sobre o irmão mais velho que não teve maturidade para celebrar aquele momento, ficou ali com ciúminho, ficou ali meio recalcado. E ontem eu ouvi uma pessoa falar também sobre essa palavra, e eu nunca tinha ouvido alguém falar sobre isso nesse texto, falando sobre que supostamente o filho pródigo ouvia dos funcionários daquela casa, dos escravos, dos que trabalhavam naquela casa, sobre coisas lá do mundo, lá de fora, porque eles vinham trabalhar e voltavam para suas vidas. E como aquele jovem não saía dali, talvez ele possa ter escutado vozes que o seduziram para essa vida lá fora. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Pode ser que sim, né? Pode ser que ele tenha se deslumbrado por algo que alguém falou. E hoje eu quero falar sobre essa ida do filho numa outra cosmovisão. Mas como nós já conhecemos, mas pode ser que alguém ainda não tenha se aprofundado em detalhes, e muitas vezes o Espírito Santo nos conduz a detalhes do texto novamente e novamente, porque muitas vezes o Senhor vai falar com você e comigo de outras formas nessa noite, algo específico para o que você está vivendo, algo específico pela dor que você esteja passando hoje, ou por algo específico que você precisa mudar na sua vida hoje. Por isso nós temos que ficar atentos ao que o Senhor está falando, porque tem palavras e frases que vêm igual uma flecha no nosso coração, e você que está aí no banco sente: essa foi para mim. Eu tenho certeza que essa foi para mim. Jesus preparou para mim. Jesus respondeu. Louvado seja o nome do Senhor. E como os irmãos sabem, eu não preciso falar, aqui não é proibido dar glória a Deus, não é proibido dar aleluia. Enquanto você vai recebendo a palavra, enquanto você vai sentindo a presença do Senhor, você pode glorificar aquele que é eterno, porque enquanto estamos aqui recebendo essa palavra, Ele está operando poderosamente neste lugar. Um pai, 2 filhos. A Bíblia não fala sobre a mãe. Nessa parábola não, ela não é citada. Mas conta a história de um pai com 2 filhos. E o caçula, que era um jovem adulto, não era uma criancinha, sabia o que estava fazendo, era um jovem adulto, porém imaturo, porque a idade também não quer dizer nada. Ele era adulto, mas ele era imaturo
Não se pede herança para quem está vivo. É como se você desejasse a morte daquela pessoa. Mas ele desenhou um futuro na mente dele. Ele desenhou na mente dele, ele idealizou uma vida que ele queria viver. E aquele mundo encantado, deslumbrante, estava só aqui na mente dele. E ele já tinha planejado tudo. Ele já tinha idealizado tudo, talvez anotado tudo. E ele queria ter recursos para viver longe daquela vida ali, que talvez para ele era uma vida chata, uma vida regrada, para viver uma vida que ele achava que daria a ele felicidade, liberdade e tudo mais que o coração e a carne dele desejava. É lógico que esse filho não tinha pretensão de voltar, mas ele teve que voltar por causa de um insucesso que ele teve lá fora, por causa do resultado negativo dessa experiência. Ele teve que voltar. Esse fracasso dele lá fora fez ele ter uma virada de chave na vida dele, e ele mudou de ideia. Diga a pessoa que está ao seu lado: e ele mudou de ideia. Repita: e ele mudou de ideia. E assim como ele, a gente muda de ideia. A gente muda, irmão. Muitas vezes você pensa de uma forma, e ao passar do tempo, você muda de ideia. Esse jovem idealizou uma vida na mente dele que era incrível. Mas chegando lá, o próprio mundo que ele tanto desejava desconstruiu, destruiu aquele mundo perfeito que ele idealizou viver na mente dele. Quando ele chegou lá, ele só teve desilusão. E todos nós, em nossa vida, chega um momento que nós precisamos desistir de muitas coisas que foram construídas na nossa mente por coisas que nós vivemos. E na nossa vida, muitas vezes nós precisamos desconstruir coisas que nós idealizamos, construímos na nossa mente devido a uma criação, devido a um ambiente que a gente conviveu, por causa de pessoas ruins que a gente conviveu. Muitas das coisas que nós achamos ou pensamos foram coisas construídas num tempo de ignorância. É verdade. Baseadas em coisas que não estão em Deus, baseadas no nosso coração, que é enganoso. O nosso coração é enganoso, a nossa mente é enganosa. Quantas vezes eu andei com pessoas que eu achava que eram muito mais usadas por Deus do que eu, mas na verdade eram pessoas que tinham espírito de rebeldia, na verdade eram verdadeiras pestes que tinham dentro da igreja, mas eu achava que estava andando com uma galera boa. E quando o tempo passa,
mudar de ideia, a desistir de nós mesmos, das nossas mentalidades ruins, pensamentos paralisantes e pensamentos ignorantes sobre a vida, sobre as pessoas, sobre Deus. O filho pródigo precisou mudar de ideia. E na vida dele foi necessário Deus amassar, foi necessário Deus tratar, para que ele pudesse ver a vida de uma outra forma. E assim como o filho pródigo, eu acredito que parou em algum momento e pensou: que tipo de vida estou levando eu? Acredito que muitos de nós precisamos fazer essa análise. Que tipo de vida estou levando eu? Será que devo insistir nessas ideias? Será que devo insistir nesses comportamentos? Será que devo insistir em certas posturas? Ou já está na hora de eu desistir, amadurecer e fazer aquilo que Deus quer que eu faça? A pergunta dessa noite é: será que onde nós estamos hoje, o que estamos fazendo hoje, está contribuindo para nós chegarmos aonde queremos chegar? Será que o que eu estou fazendo, a forma que eu penso, a forma como eu me comporto, está contribuindo para que eu chegue aonde eu quero chegar? Ou está me paralisando? Será que os resultados, os sinais, não são uma revelação da parte de Deus, me mostrando que já está na hora de eu abrir mão de alguns projetos que eu quero muitas vezes espiritualizar, dizendo que foi Deus, mas não foi Deus, foram projetos meus, da minha vaidade, do meu ego. Pode ter sido até algo bom, algo com uma boa intenção, ou até algo pro reino de Deus, mas não foi ideia de Deus, muitas vezes foi ideia sua. Mas hoje existe conselhos, existe um positivismo exagerado que tem prejudicado a vida de muitas pessoas, porque as pessoas descobrem um modelo de vida que trazem sucesso para eles e acham que aquele modelo de sucesso serve para todo mundo. Cada vida é uma vida, cada pessoa tem o seu ritmo, cada pessoa tem o seu limite, cada vida tem um propósito diferente. E aí muitas vezes as pessoas ficam dizendo esse jargão: não desista nunca, não desista nunca. Se o filho pródigo encontrasse com um coach, o coach ia falar para ele: não desista dos seus sonhos não, você veio
porque de alguma forma o Senhor tem me sustentado e meu testemunho tem permanecido. Tem vendaval? Tem, não preciso contar, a igreja sabe. Minha vida é um livro aberto. O vento vem, balança, mas não é uma questão de caráter, não é uma questão de que Deus vai estar na minha vida. Eu passo por lutas como qualquer um aqui que é carne e osso passa, mas eu continuo pertencendo ao reino de Deus. Eu continuo servindo ao mesmo Deus dos irmãos, o Deus da Bíblia. O filho pródigo precisava desistir de si mesmo, e para fazer isso tem que ter coragem. Nós precisamos ter coragem, assim como muitos têm coragem, uma coragem destemida para alcançar os seus sonhos. Nós também precisamos ter bravura e inteligência emocional para dizer assim: eu desisto, eu pensava desse jeito, mas agora eu não penso mais. Deus mudou a minha mente, Deus mudou o meu coração. Ah, mas vamos falar de você, porque você eu estou me lascando, eu quero saber o que Deus tem para mim. Aleluia. Glória a Deus. Você vai voltar, você vai ser humilhado, seu pai, ui, que vergonha. Vai dizer que você não tem dinheiro, que você está sem eira nem beira. Não, volta daqui uns anos, você já vai estar com um carro, você já vai estar rico. Aí você vai mostrar para ele que você ganhou muito mais do que você recebeu. Se Deus está mandando voltar, volta. Se Deus está mandando abrir mão, abra. Se Deus está mandando você falar a verdade, fala. Se Deus está mandando você mudar a direção, muda, mas faça a vontade de Deus, porque muitas vezes desistir de nós mesmos é a melhor opção. E ele teve que parar e refletir. Mas olha, tanta correria, e a gente quer receber a promessa, a gente quer conquistar o mais de Deus, e a gente quer trabalhar, e a gente tem nossos horários para cumprir, mas não tem um momento de reflexão. E aquele jovem teve um momento para parar e pensar que tipo de vida ele estava levando. Meu Deus, que vida é essa? Que vida louca é essa que eu estou vivendo, que eu estou levando? Peraí, desde 1900 e tal até 2000 e tal, eu não consigo isso. Isso aqui não anda, isso aqui tá bom, essa área tá bom, mas essa aqui, assim, irmãos, eu tenho pensado sobre muitas coisas. E minha mente já mudou de opinião sobre muitas e muitas coisas. Tem muita gente que vive em crise. Vive em crise. Eu fico caído, deixa ele caído aí, por aí. Fica não. Tem muita gente que vive em crise porque foca no chamado, na vida espiritual, e entra em crise se não tiver uma oportunidade, entra em crise se não for para o culto, entra em crise se Deus não usar, e quer movimentar tudo por causa do chamado, do talento, do ministério. Mas muitas vezes a pessoa está cheia de problemas emocionais e nenhuma outra área da vida da pessoa tem sucesso. Aí ela quer focar só na vida espiritual, que é a única que dá certo. Mas não é só porque a vida espiritual dá certo que você tem que ser uma má esposa, uma péssima mãe. Opa, vamos consertar as arestas, vamos aparar tudo aquilo que precisa ser aparado, porque Deus não quer você pela verdade, Deus quer você por inteiro. E aí eu falo para as pessoas, tira um pouquinho o foco. Tem gente que fulano, ciclano, não sei quem foi pro culto, não sei quem me deu a oportunidade. Vive um cadinho sua vida. Você não tem uma vida fora da igreja, não?
quarto. O Espírito Santo está na minha varanda, na minha rede. O Espírito Santo está na minha cozinha. O Espírito Santo está quando eu estou abraçadinha com o meu cachorro. Eu tenho uma vida lá fora, onde Jesus também está. Eu posso imaginar a missionária Pela aqui fazendo o cabelo das pessoas, e enquanto a pessoa não para de falar que mulher que tem uma traca, né? Enquanto as mulheres estão falando, Senhor, entra Jesus, nessa vida, porque Jesus também está lá. Aleluia. Deus não usa só CPF, não, Ele também usa CNPJ. Meu Deus. E muitas vezes o seu púlpito vai ser a mesa do balcão do salão, o balcão da eletrônica, a sua moto, aleluia. Porque Deus faz como Ele quer. Mas por quê? A gente mistura tudo, complica tudo por causa dos nossos vazios, por causa das nossas faltas, por causa dos nossos problemas emocionais, por causa da nossa religiosidade. Eu fiquei por anos, irmãos, eu fiquei por anos achando que todo domingo, não sei se já contei isso, eu sempre conto isso. Eu fiquei por anos na minha vida achando que todo domingo, às 18 horas, o diabo colocava uma dor de cabeça em mim no domingo para eu não ir para o culto. Eu fiquei por anos achando isso, gente. O diabo, ele não desiste. É todo domingo às 18 horas certinho. Irmãos, bastava eu pensar um pouquinho, mas eu não parei para pensar. Precisou levar anos para entender o cenário da situação. Qual era o cenário? Isso eu estou falando desde criança, desde que eu era mensageira do rei. Todo domingo às 18 horas, dor de cabeça. Gente, o inimigo faz de tudo para eu não ir para casa do Senhor. Aí passaram os anos, eu falei, gente, alergia é genético. Quem é alérgico é porque é genético. Lá em casa, Mara é alérgica, Acre é alérgica. Só que a minha reação alérgica é dor de cabeça. Uma espirra, a outra tosse, a outra coça o olho. A minha reação alérgica é toda dor de cabeça. Se eu abrir um desinfetante dá dor de cabeça. Se alguém passar um perfume, dependendo do cheiro, perto de mim, dá dor de cabeça. E aí levaram anos para entender por que domingo, todo santo domingo às 18 horas tem dor de cabeça. Porque era a hora que todo mundo se arrumava para o culto. Papai vinha com o desodorante dele ao fazer. Mamãe vinha com a colônia. Começava aquele monte de perfume dentro de casa, me dava dor de cabeça. Todo domingo às 18 horas. Por anos eu dando culpa no diabo uma coisa que era só eu pegar um comprimido. Eu estou falando que não tem coisas espirituais, não tem coisas espirituais sim. Mas tem coisas que a gente precisa mudar de ideia para simplificar a nossa vida. Então quando eu vou para ambientes diferentes, quando eu sinto que a minha cabeça naquele dia já está um pouquinho sensível para dar uma reação alérgica, eu já tomo um antialérgico antes. Eu vou perder culto nada? O diabo vai se lascar comigo. Eu me adianto, eu confundo o inimigo. Na hora de pensar que eu não vou no culto de pirona, Neusaldina, e tomo antialérgico, e vou para a igreja. Porque tem coisas que nós precisamos mudar de ideia, refletir se aquilo é espiritual, se aquilo é físico, se aquilo tem fundo emocional. Tem gente que vive na casa do Senhor porque quer servir a Deus. Muitas vezes é uma viúva, uma pessoa que já tem os filhos todos casados. Então se a pessoa pudesse ficar aqui limpando, louvando, se tivesse culto de manhã de tarde, ela ficava aqui. Mas tem gente que a motivação não é essa. Tem gente que quer ficar aqui o tempo todo porque tem problemas em casa, não quer enfrentar esses problemas lá. A vida real está lá. Quando a gente passa pelo impacto radical, quando a gente termina o impacto radical, lá é falado, ó, o impacto radical verdadeiro é do portão para fora, quando você voltar para sua casa, voltar para sua igreja, voltar para sua vida. É a verdadeira guerra espiritual. Tem pastores
Entende a diferença quando tem um fundo espiritual ou quando tem um fundo emocional? Ele pode estar rodeado de pessoas, mas não em detrimento da sua família. Que adianta dar todo amor às crianças da igreja e não dar amor aos meus próprios filhos? Não tem lógica, irmãos. O certo precisa ser feito de maneira certa. Não é você só seguir o certo, optar pelo certo, mas fazer de forma errada na ordem errada. Muitas coisas na minha vida eu já mudei a minha maneira de pensar, muitas atitudes, muitos comportamentos, sem mudar a minha qualidade de espiritualidade, porque espirituais nós temos que sempre ser. Mas em muitas coisas da nossa vida e da nossa trajetória nós precisamos recuar e pedir perdão, recuar e entender aquele episódio da nossa vida, o quanto fomos injustos, quanto fomos imaturos, o quanto fomos errados. Quantas vezes eu achava que para sentir a presença de Deus eu tinha que me tapar da cabeça aos pés e não podia usar nenhuma maquiagem. Eu achava que para ver Deus, para sentir Deus, eu tinha que fazer muito jejum de 24 horas. Você vê Deus também fazendo essas coisas. Mas o mais difícil ninguém faz. A palavra do Senhor diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu vou para a codinha agora se me chamar. Subo que é uma beleza, desço que é uma beleza. Monte da Pedreira, subo. A gente consegue fazer jejum, a gente consegue fazer o propósito que for. Eu te garanto, obedecer é mais difícil. Você não mentir, você não dar falso testemunho, você andar na linha mesmo. É difícil, mas Deus prefere. E eu descobri que obedecer me leva muito mais para perto de Deus. O caminho da obediência nos leva para muito mais perto de Deus. Com o passar do tempo, nós começamos a analisar nossa vida espiritual e a vida espiritual de muitas pessoas, a trajetória de muitas pessoas, e nós começamos a entender que muitas coisas não fazem mais sentido. Já não faziam sentido naquele tempo, a gente não tinha entendimento. Mas hoje, para pensar, não fazem sentido. Tantas pessoas que eu já vi sendo usadas por Deus de tantas formas. Cadê aquela unção? Cadê aquela forma como Deus usava fulano? Cadê aquela forma como Deus usava ciclano? Acabou? Mas como isso? Não se sustentou? Então era emoção, era carne, era emoção, era qualquer coisa menos Deus. E a gente não podia ver alguém sendo usado por Deus que a gente ficava assim, nossa, eu estou abaixo daqui de irmão fulano. Porque irmão fulano busca muito a Deus. Nem tudo que reluz é ouro. Ainda existem os remanescentes, louvado seja Deus por isso. Amém. Mas já fomos levados por muitos enganos e minha mente mudou, e a sua mente também deve mudar, porque tem muitas coisas que nós colocamos valor que para Deus não tem tanto valor assim. Para Deus é algo comum, é algo comum. E a gente vai sofrendo essa mutação, essa mudança, porque a maturidade vem e a gente não consegue mais engolir qualquer coisa, porque o próprio conhecimento da palavra nos traz uma habilidade de discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. É igual a pessoa que
pessoa tem um paladar apurado. Quem tem um paladar apurado come qualquer comida? Diz aí pra mim. Antes eu não sabia quando o café, o pó era ruim ou era bom. Eu tomava qualquer café que me serviu. Pra mim qualquer café era café. Esses dias eu tive uma experiência. Mandaram um café lá, só tinha aquele café, uma marca que eu nunca vi na vida. Tinha até uma imagem engraçadinha do café, assim, um pacotinho. Falei, vou fazer. Tinha ninguém em casa, só eu, as crianças que não tomam café, tomam achocolatado, né? Não amadureceram o paladar ainda, toma achocolatado. Quem já é maduro, toma café. Aleluia. E eu fiz café só pra mim, irmãos, que café ruim. Eu não sabia se tinha gosto de mate, se tinha gosto de quê, qual que era a erva, que era aquilo, eu não sabia. Eu estilo, não toma esse café aqui não, você, pelo amor de Deus, você passa aí na venda, depois traz o café que pede. Porque pela primeira vez na minha vida, meu paladar descobriu o que é um bom café e um café ruim. Quando você fica com o paladar apurado, não adianta ninguém te empurrar qualquer coisa. Quando você tem o conhecimento da palavra, não adianta ninguém querer te enganar. O Espírito Santo te dá discernimento de todas as coisas. Não dá para você entrar em qualquer igreja, não dá para te empurrar em qualquer mensagem, não dá para assistir qualquer corte de internet. Não dá, simplesmente não dá. Seu paladar, a sua mente, o seu comportamento, o seu conhecimento bíblico já evoluiu. Amo a presença de Deus, amo a unção, amo uma profecia. Se alguém começar a orar que Deus usar, eu vou com a minha cabecinha assim, ora por mim também. Eu gosto, irmão, eu amo a presença de Deus. Mas hoje eu tenho conhecimento tal sobre o Espírito Santo, sobre a palavra, e eu sei quem eu sou em Deus. Falha, mas eu sei quem eu sou em Deus. Que seja 1 mais 1, 2, mas eu sei que se a pessoa vier falar uma coisa que não é de Deus, eu vou ficar assim. Eu não vou envergonhar a pessoa, jamais. Nós não estamos aqui para isso. Mas eu vou receber quietinha e vou entregar nas mãos do Senhor. Agora, se for essa coisa grotesca que a gente vê na internet, esses pastores de fora, que quer envergonhar a pessoa, eu não recebo. Porque eu sei em quem tenho crido. A gente muda de ideia. Eu não vou desrespeitar o ungido do Senhor. Ele é ungido, também sou. Eu sou ungido, você também é. O mesmo respeito que vem de lá pra cá, vem pra aí também. Você hoje trabalhou, eu trabalhei, pastor Estevão trabalhou. Tem gente aqui que está cansado. Você tem suas lutas, tem minhas lutas, você tem seus filhos, tem meus filhos. Você é ungido, eu sou ungida também. Já está na hora de nós desistirmos de muitas ideias. O filho pródigo precisou desistir das ideias erradas que ele tinha sobre a vida e sobre o mundo. Baixar a guarda e voltar para casa. Porque muitas vezes desistir é a melhor opção. Está na hora hoje de você fazer, reformular muitas coisas na sua mente. Eu já quis muitas coisas, já desisti de muitas delas. Minha mente mudou. Tem gente que fica assim: eu quero ter uma casa grande com não sei quantos cômodos e não sei o quê, para os meus filhos casar, receber minhas noras, receber meus netos. Aí o tempo vai passando, aí você já não aguenta mais varrer, não aguenta mais passar pano. Olha, eu acho melhor, divide isso aí em 4 e eu fico com um quartinho, um banheirinho e
sempre quis. E aí lá na sarjeta ele teve que reconhecer, não é isso. Não é isso que eu quero para a tua vida. Eu já pensei que não importava o quanto eu comesse. Eu já pensei que não importava o quanto eu comesse, que eu não ia morrer enquanto eu não vivesse a promessa. Aí você vai na palavra, você vê uma galera que morreu sem viver a promessa. Vai comendo, vai atacando aí o diabetes, vai fazendo o que você quer. Não faz a caminhadinha não para ver se você não morre sem ver a promessa. Promessa temos, se viveremos não sabemos. Eu pensava, né? Pode soprar o vento que foi. Quando eu não receber a promessa, eu não morro. Vai. Quando você pensar, morrer hoje, amanhã faz um dia. E não recebeu promessa nenhuma. Eu tenho que entender que para viver as promessas de Deus, eu tenho responsabilidades. Eu preciso de um tempo de preparo da parte do Senhor da minha vida. Aceitar esse preparo da parte de Deus. Que eu não sei como vai ser esse treinamento, porque o Senhor treina cada um de uma forma. O filho pródigo precisava desistir de muitos pensamentos. Já indo para o final dessa palavra. Um dos grandes erros dele foi achar que dinheiro era a fonte da felicidade. Ah, pastora, não seja hipócrita. Eu sei. Dinheiro é bom. Diga para o irmão assim, sextou. Dinheiro é bom. Eu sei que dinheiro é bom. Eu sei que o dinheiro não traz felicidade, mas compra, embrulha e entrega na casa da pessoa. Eu sei. Dinheiro pode fazer muita coisa boa. Dinheiro resolve muitos problemas. Dinheiro traz muito conforto, mas não traz felicidade. Nós vemos aí vários artistas milionários com um vazio enorme no peito, porque o dinheiro não traz felicidade. Esse foi um dos maiores erros do filho pródigo, achar que o dinheiro era a fonte da felicidade. Mas agora ele decidiu voltar, e decidindo voltar, ele vai poder chegar à conclusão que é muito melhor ter a fonte da felicidade que é Jesus. Porque você tendo a fonte da felicidade que é Jesus, com dinheiro ou sem dinheiro, você é feliz. Indo correndo para o final da mensagem, outro grande erro, o qual iria comprometer o sucesso dele, com certeza, desonrar pai, desonrar a autoridade. Ei, deixa eu te contar uma coisa: ninguém chega a lugar nenhum desonrando a autoridade. Ninguém consegue chegar em lugar nenhum passando por cima de pessoas, desonrando pessoas. Não adianta. Eu me arrisco a dizer que até quem namora, casa, se envolve, se relaciona com pessoas que já têm uma trajetória de desonrar autoridades, pega a maldição juntinho. Porque isso no mundo espiritual é algo grave. E é impossível alguém que desonra autoridades ter sucesso na vida. Outro grande erro do filho pródigo: escolher viver dissolutamente. Diga comigo, viver dissolutamente. Você não pode ter uma vida onde o seu prazer é sua prioridade, onde suas escolhas são a sua prioridade, onde a sua satisfação egoísta vem em primeiro lugar. Se você vive uma vida assim, você hoje precisa voltar para casa e rever a vida que você está vivendo, rever as suas prioridades. Porque uma pessoa que vive uma vida dissoluta, ela vive um lixo de vida. A palavra do Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E já fechando essa mensagem, o outro grande erro do filho pródigo
desperdício. A Bíblia diz que ele desperdiçou tudo. Diga comigo, desperdiçou tudo. Ele gastou tudo. Tudo que Deus permitiu chegar às mãos dele, ele gastou tudo. Deus não coloca dinheiro na nossa mão para a gente fazer o que a gente quer. Deus coloca dinheiro na nossa mão porque é um dinheiro com propósito. É um dinheiro que não pode ser gasto de qualquer maneira. Você precisa pedir orientação a Deus de como gastar o seu dinheiro. Você não pode fazer o que você quer e de qualquer maneira, porque tudo que chega nas nossas mãos é com luta, é com esforço. Se não é o seu, é com o esforço de alguém. Ah, eu estou bebendo de graça. Não, eu posso estar bebendo de graça, mas alguém pagou. Que bênção. Fui lá, fiz, aconteci. Alguém está pagando o preço. Alguém está levando para você ser abençoado. Porque nada é de graça. O Senhor não aprecia desperdício. E tudo que Ele coloca nas nossas mãos é com responsabilidade. Ele vai nos cobrar. Irmãos, até a multiplicação dos pães e peixes, Jesus teve que fazer um ratatá lá, irmão. Vem cá você, com tantos pãezinhos. Vem cá você, com tantos peixinhos, que eu vou fazer um milagre. Mesmo que seja o seu pouco, traz o seu pouco com a sua responsabilidade. E quando você trouxer o seu pouco, no seu pouco Ele multiplica, no seu pouco Ele faz um milagre, no seu pouco Ele faz maravilhas. Mas ainda que seja pouco, tenha responsabilidade com esse pouco que Ele coloca nas tuas mãos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Houve muita falta de sabedoria na vida do filho pródigo. Se ele fosse um cara mais esperto, ele ia entender que havia uma previsão de fome para aquele tempo. Ele pegou justamente a época onde estava vindo a fome. Onde que esse filhinho de papai arranjou emprego? Ele não tinha experiência de nada. Só um milagre mesmo. Falou, né? Que Deus faz. Mas Deus não estava naquele negócio ali. Então as portas se fecham com facilidade. Quando Deus não está no negócio. Mas houve algo que ele fez certo. Talvez seja o mais difícil de tudo. Desistir dos seus planos. Desistir de si mesmo. Desistir da sua maneira de pensar. Entender que eu preciso ter inteligência no Senhor para abrir mão, recuar, para que Deus venha facilitar a minha vida. Tinha uma casa que tinha tudo. Ele queria dificultar a vida dele. O Senhor tem uma vida com mais facilidades para você. Uma vida que você consiga alcançar os seus objetivos sem tanto sacrifício como você tem vivido. Mas é necessário que você venha desistir de você e abraçar os planos que Deus tem para a sua vida. Feche seus olhos nesse momento. Quantas coisas eu dizia: eu não faço isso, eu não faço aquilo. Deus mudou minha maneira de pensar, mudou meu entendimento para melhor. Espírito Santo de Deus, se o Senhor não convencer, não tem pai, não tem mãe, não tem marido, não tem esposa que consiga convencer. Só o Senhor pode. Eu sei que o Senhor tem uma vida abundante para os teus filhos que aqui estão. Eu sei que o Senhor tem uma vida sobremodo melhor do que as que eles têm.
precisam ser mudados, os comportamentos que precisam ser abandonados. Refina-nos como filhos. Faz os nossos ouvidos serem apurados para ouvir a tua voz. Nos dê sensibilidade, Espírito Santo, para as coisas espirituais, para entender quando é o Senhor, quando é a nossa carne, quando são as nossas emoções, quando é o nosso próprio físico que não está correspondendo, que muitas vezes precisa de uma suplementação, que precisa de uma dieta para que as dores venham embora. Mas se for algo de cunho espiritual, Pai, eu creio que há poder no teu nome e há poder no teu sangue para expulsar todo o mal que tenta travar a vida dos teus servos. Pai, entra com providência nessa noite, na vida familiar. Entra aí nesse casamento, Senhor. Entra aí nesse casamento, Deus. Entra aí nesse relacionamento, Senhor. Entra aí nessa vida sentimental, Senhor da glória. Não é o fim. Muitas vezes desistir é o começo. Muitas vezes desistir de algo é o começo de muitas outras coisas. Vem, Espírito Santo, e abre, Senhor, os olhos dos teus filhos. Dê a eles direção, dê a eles palavras, dê a eles sonhos proféticos do que eles têm que fazer, do que eles precisam fazer, do que eles precisam mudar. Mas muda, Senhor, a realidade dos teus servos, muda as nossas vidas, porque nós queremos estar no centro da tua vontade. Faz a obra, Senhor. Se for necessário, nos faça voltar de onde paramos, para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Dê um abraço na sua irmã. Dê um abraço no seu irmão. E diga para ele, diga para ela: grande é o amor do Senhor por você. E o Senhor não desistiu. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Estevão, venha. Nós já estamos encerrando. Nós vamos orar, fazer a oração da fé agora no final. Que você veio com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Está abençoado? Já entendeu o recado de Deus hoje? Glória a Deus. Vamos orar encerrando então. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer porque nós viemos aqui depois de uma semana, Pai, onde nós tivemos, alguns ficaram em casa,